Bom dia, alunos do nono ano da Escola Dinâmica. Hoje vamos iniciar a nossa aula falando da Oceania, do nosso último capítulo do livro, capítulo 11, que a Oceania é o menor continente dos continentes do globo terrestre. Esse continente é composto basicamente por três grandes ilhas, que é a Austrália, principal ilha do continente da Oceania, e duas outras menores, que é a Nova Zelândia e Papua Nova Guiné. Além de outros conjuntos de ilhas que circulam na região, que é chamada Polinésia, que é a reunião de todas as ilhas na região do Pacífico Central, como Bora Bora, Samoa, Tahiti, Ilhas Cook. Ilhas Cook, na realidade, são seus principais exponentes da Polinésia. Temos também a Melanésia. A Melanésia diz respeito às pessoas com uma pele mais escuras, que são descendentes de aborígenes que foram expulsos da Austrália no período colonial pelos ingleses naquela região. E aí são ilhas compostas por descendentes aborígenes, por isso o nome Melanésia. A palavra melan vem de melanina, onde representam pequenas ilhas onde habitam nativos de pele escura. Entre eles tem as ilhas Fiji, Salomão, Vanuatu e Nova Caledônia. E também tem a Micronésia, que é um conjunto de ilhotas pequenas, tanto ilhas coralinas como ilhas vulcânicas. Um enorme conjunto de pequenas ilhas vulcânicas que ao todo abarcam mais ou menos 3.300 km², alguns formados por países dependentes, outras transformadas em bases militares para grandes potências ou ainda pertencentes a milionários. As mais importantes são a de Palau, Tuvalu, Nauru, Kiribati e as Ilhas Marshall, que compõem essas ilhas da Micronésia. No total, essas ilhas compõem 8.543.220 km². Apenas a Austrália tem mais de 7 milhões de km², correspondendo a 90% do continente. Então a Austrália é a maior ilha do continente, corresponde a cerca de 90% do território. A natureza exótica da ilha é composta também por animais exóticos, como, por exemplo, o ornitorrinco, que é o único mamífero aquático, ornitorrinco. Temos também o canguru, que é um símbolo da Austrália e da Oceania como um todo. A maioria das ilhas oceânicas é de origem vulcânica, pois encontra-se no cinturão de fogo do Pacífico, área de grandes movimentos sísmicos, tectônicos, características naturais geológicas. Um sem número delas é composto por atóis, ilhas de maiores formações de fragmentos da Pangeia, a partir do Mesozoico. O isolamento desse território contribui para a formação de uma grande fauna própria, como cangurus, ornitorrincos e o diabo da Tasmânia. São animais endêmicos daquela região, ou seja, que só existe na região da Austrália, da Oceania, na realidade. É uma flora típica com a apresentação de eucaliptos, que serve também como alimentos para animais como o koala, que é típico dessa região. A Austrália é a multiplicidade de clima que estabelece uma transição de floresta densa no litoral norte e menos densa no litoral nordeste. Mista de latifoliado, e também pode ser encontrada na Nova Zelândia e na Tasmânia, no litoral sudoeste, que apresenta um clima temperado e úmido, além de possuir desde plantas xerófilas até a selva tropical, passando por espécies mediterrâneas e altitudes. Quando a região no interior há uma formação de savana, conforme o aumento da pobreza de minerais, o solo e a vegetação é semelhante da estepe, com ervas e plantas espinhosas. Há também o predomínio de florestas tropicais da Polinésia, Micronésia e Melanésia,
além de coqueiros e de bananeiras, que são frutas de regiões tropicais. A Nova Zelândia, infelizmente, teve uma rica flora assolada pelos os colonizadores que buscaram espaços pela pecuária e agricultura. Suas planícies são cobertas por pastos naturais. O relevo australiano é apresentado um grande planalto a oeste e a cadeia da Tasmânia, elevação que colabora para a ocorrência de chuvas orográficas, que são também chamadas de chuvas de relevo, tomando a costa leste mais úmida que o grande deserto de Vitória, que abrange 70% da Austrália. É dessa faixa mais úmida de clima temperado que fixa a maioria da população, onde estão as grandes e modernas cidades australianas. Já nas demais ilhas, o clima é tropical, dentro quente e úmido, e que lhes garante uma vegetação semelhante encontrada no Brasil, como florestas tropicais e a floresta equatorial, com árvores densa, latifoliada, heterogênea e perene. A cadeia da Tasmânia serve como um divisor de água, fazendo com que os rios que ocorrem do lado do Barlavento, que é o lado onde os ventos saem do mar, sejam mais caudalosos, destacando-se os rios Darling e Murray, que desaguam no Pacífico Leste. A população pequena e mal distribuída, como é o caso da resto da população mundial também, que é mal distribuída. A Oceania é a menos populoso e povoado do continente. Nele habitam cerca de 22 milhões de pessoas, das quais 64% vivem na Austrália, cuja maioria é descendente de ingleses, visto que o país foi colônia do Reino Unido, como é a área de aração. Para lá dirigem-se hindus, chineses e outros povos do Pacífico. A Austrália possui 23,1% da sua população formada por estrangeiros. Seus habitantes são urbanos, ou seja, concentra-se em grandes e modernas cidades. As mais povoadas são a de Sydney e Melbourne. Nessa metrópole convivem os nativos da região, aborígenes, que ainda enfrentam atitudes racistas e frequentes anos de violência. A religião dominante é o cristianismo e o idioma inglês, ambos deixados pelos colonizadores. Nas ilhas entanto, prevalecem as línguas e religiões dos nativos. Com elevada expectativa de vida, os homens 75 anos e mulheres 80, uma parte significativa da população australiana possui mais de 60 anos. A taxa de natalidade mantém-se o padrão dos ingleses, que é de 1,3%. Esta irregularidade distribuída pelos territórios em decorrência da agressividade do meio ambiente por porções sotavento das grandes cadeias de montanhas. Então, a população australiana basicamente é muito parecida com a população brasileira por conta dos aspectos coloniais e de imigrações que ocorreram naquela região, o que contribuiu muito para a diversidade cultural da região. Assim como o Brasil, a Austrália também teve povos do mundo inteiro que foi colonizado naquela época, fazendo com que a população fosse muito heterogênea em termos culturais. A economia tradicional e diversificada da região australiana. A Austrália tem a economia mais desenvolvida do continente, seguida pela Nova Zelândia. A renda per capita gira em torno de 20 mil dólares, uma das mais altas do mundo. O setor de serviços corresponde a cerca de 70% do PIB desses dois países. Ou seja, o setor de serviços, que seria aí bancos, financeiras, escolas e etc., sistema de segurança, corresponde a 70% do PIB dos dois países. A indústria moderna e competitiva se sobressai nas atividades automobilísticas, gráficas e editorial.
alimentícia e têxtil, siderúrgica, a metalúrgica, petroquímica e química. Com essa economia dinâmica e moderna, a Austrália encontra-se classificada entre os 20 maiores e mais avançadas economias do mundo, segundo o FMI, Fundo Monetário Internacional. A Austrália é um país de grande destaque econômico a nível mundial, né? As atividades primárias são tradicionais, representadas notadamente pela pecuária, os ovinos com um dos maiores rebanhos das espécies, responsável pela produção de lã, bovino responsável pela produção de carne e leite. O extrativismo mineral é representado pela bauxita, pela prata e pelo diamante, chumbos, cobalto, ferro, níquel, zinco e urânio. A extração de madeira é típica das demais ilhas, onde cerca de 70% da flora tropicais já foram erradicadas, principalmente por madeiras asiáticas. Nessa pequena ilha, a atividade econômica que mais emprega é a agrícola, de subsistência, sendo que a de plantation são representadas pela produção de coco, ou seja, cultivam o coco para exportação, né? Em Papua Nova Guiné e nas Ilhas Fiji e Salomão, a extração do ouro e do cobre é praticada por grandes mineradoras europeias. O turismo é outra grande renda que atrai uma grande quantidade de turistas durante o ano todo, devido à região ser muito paradisíaca, o que de certa forma acaba atraindo turistas do mundo inteiro. A Nova Zelândia e os aspectos físicos, econômicos e populacionais. Os Maoris, povos de origem polinésia, possuem até a ocupação britânica em 1940 o domínio sobre a Nova Zelândia. Entretanto, uma população se reduziu a apenas em apenas 56 anos, de 250 mil para 42 mil, devido à chegada de colonizadores de crescentes conflitos. Somente após a celebração de tratados de paz deu-se início a uma era pacífica de religião. Assim, em 1870, a Nova Zelândia tornou-se a colônia britânica e em 1907, sua participação primeira da Guerra Mundial conferiu-lhes autonomia política, e em 1947, após a segunda, obteve sua independência, inserido-se na oferta e influência dos Estados Unidos, a subscrição da Grã-Bretanha e empreendimento da região. A Nova Zelândia, situada no Pacífico Sul, é formada por duas ilhas principais, ao norte separadas pelo Estreito de Cook. A Ilha do Norte é mais povoada do que os trechos populacionais do país, e é onde se localiza a capital, e também é importante centro industrial do país. Wellington tem mais de 340 mil habitantes e Auckland com 1 milhão de habitantes. A cidade mais populosa, por sua vez, a Ilha do Sul, as cidades de Christchurch, com 317 habitantes, e Dunedin, ao sul da ilha, com 111 mil habitantes. Sobressai algumas indústrias, né? O país destaca-se como exportador de lã, carne, fato explicado pela elevação medida da cabeça do gado bovino com habitantes. O rebanho dos bovinos, por exemplo, é de cerca de 9,6 milhões de cabeças, 2,5 cabeças por habitantes, enquanto de outros ovinos aproxima-se 40 milhões de cabeças, a média de 10,5 cabeças por habitante. A agricultura no cultivo de batata, milho, trigo, aveia, centeio e frutas destina-se ao abastecimento do mercado interno e externo. E aí, consequentemente, temos esse processo. O relevo da Nova Zelândia, o relevo acidentado, latitude e maritimidade influenciam o clima da Nova Zelândia. No mapa a seguir, podemos visualizar importantes montanhas cheias ao planícies litorâneas.
com certos Buri, Otango, Invertical e Ilhas do Sul e os Alpes neozelandeses, pontos culminantes do país Monte Cook, com 3.724 metros, e também com 3.490, Tasman com 3.497 metros. Lagos e vales e vertentes abruptos, fiordes, constituem uma paisagem pitoresca, enquanto vulcanismo remotos das ilhas ao norte marcam o relevo, sendo o vulcão Rumpelt com 2.797 metros o ponto culminante dessa ilha. Então, gente, vou encerrando por aqui. Na próxima aula a gente continua, porque eu não tenho mais tempo, né? Que Deus abençoe a todos, estudem, né? E a gente vai concluir, se Deus quiser, semana que vem. Um abraço a todos e até a próxima.